Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho agora sobre os resultados. Então, na aula passada a gente comentou sobre as conclusões, né, e agora sobre os resultados. Professor, mas é assim mesmo? É de trás para frente? É de trás para frente. A gente analisa os resultados, escreve as conclusões, a gente viu isso na aula passada. Então, agora a gente vai pensar o seguinte: já temos as conclusões prontas, agora como é que eu vou apresentar esses resultados? É óbvio que a gente sabe que se você tem 3, 4, 5 conclusões, você consegue imaginar que tipo de resultado, né, que quando você analisou o seu dado, você conseguiu imaginar o que você ia apresentar para poder concluir aquilo, né? Seguindo essa sua intuição e se não está errado, aqui a gente vai apresentar algumas dicas para vocês poderem verificar se é isso mesmo, ou até mesmo ter alguma ideia com relação à apresentação do resultado, se ainda você não tem. Então nós estamos falando do nosso artigo, né, de contar uma história, tá? É, bom, resultados, né? Então as perguntas que ficam, né? Quais eu vou incluir, né? Tudo que você fez vai para os resultados. Isso é muito comum os alunos que estão começando a escrever ainda cometerem esse erro de colocar tudo que fez, né? Sem uma relação entre do que está concluindo, do que é metodologia, etc. Do que colocou na metodologia, ou seja, do que tem resultados, né? O que interessa, né? Às vezes o aluno também fica preocupado, o que é importante colocar, né? E também você tem que pensar o seguinte: se você está escrevendo um artigo, as pessoas vão ler. Então, o que elas esperam que tenha de resultado quando elas leem um título, uma conclusão sua ou um resumo, que são as primeiras coisas que a gente lê num artigo científico, né? Então, por qual motivo eu vou colocar e se aquilo é interessante, né? Então, a gente nunca pode esquecer da lógica do discurso, né? Então, você tem uma história, você tem conclusão, se tem conclusão, tem que ter resultado que dá base para essa conclusão. Se tem resultado, tem que pôr as metodologias que chegaram naqueles resultados, né? O objetivo é pautado na sua conclusão e eu vou justificar o meu estudo em função da conclusão que eu tenho, né? Por que aquele estudo é importante? Porque aquilo que eu estou concluindo e trazendo como novidade é importante. Então, essa é a lógica do discurso para um artigo científico, lógico, de uma forma bem resumida, né? Mas aqui o foco é falar de resultados, né? E vamos lembrar então que para um artigo é diferente de um relatório. Muitas vezes para um relatório você vai colocar lá tudo que você fez, né? Não que isso esteja correto. A gente sabe que as pessoas que vão avaliar relatórios vão muitas vezes pautar pela quantidade de dados que você está colocando, de informações, de testes que foram feitos, mesmo que isso não vá virar um artigo científico. Então, neste momento eu digo que é importante a gente pensar que relatório a gente pode colocar mais resultados, mesmo que nem tudo aquilo gere uma conclusão, mas para o artigo isso não vai passar numa revista científica de boa qualidade, né? Então aqui na nossa imagem, o que a gente tem? A gente tem lá o nosso projeto, né? Não vamos esquecer dele. Do projeto a gente fez os nossos experimentos, eu já falei isso lá no item conclusões, vocês podem ver na videoaula passada. Mas enfim, eu fiz alguns métodos, né? Algumas análises ali. E vamos supor que o resultado do método 1 teve o resultado 1 e 2, o método 3 teve o resultado 4, e o método 2 teve o resultado 3. Só que o resultado 3, ou talvez os dados é, eu tenha errado, né, no momento de fazer a análise, né? Ou esperava uma chuva, não teve chuva, não pelo menos a chuva que eu esperava, ou quando eu fui fazer um dado, aquilo ficou na geladeira por mais tempo que deveria, então a análise e o protocolo dela passou do tempo que deveria ficar lá. Enfim, você tem uma desconfiança daqueles resultados, você não sabe se aquilo está certo ou não, por causa desses motivos que eu elenquei. Ou muitas vezes aquele resultado de alguma forma não conecta com o que você está pensando, né? E você não consegue arranjar uma história para contar essa conexão, né? É óbvio que se aquilo ali vai negar ou deferir, né, uma hipótese sua, aí não tem como você retirar, você tem que pensar em tentar, tem que buscar uma explicação para isso. Mas vamos supor que você trabalhou com várias áreas. Dentro de um estudo você pensou numa área de geoprocessamento, de teste de resistência de alguma coisa, ou de qualidade de um solo. Você tinha um projeto grande, né? E aí, às vezes, nem tudo vai ser conectado. Dentro de uma área específica, você vai escrever um artigo, ou de uma linha específica, vai escrever um artigo daquilo ali. Então, tem que pensar isso. Quais resultados que vão para essa minha história? E esses resultados, eles geram uma nova conclusão? Né? Então, por isso, quando a gente tem uma quantidade grande de dados, a gente vai analisar, né? E vai concluir primeiro. Ao concluir, a gente vai verificar, bom, dessa conclusão que eu tenho, ou dessas conclusões, quais são os resultados que me levam a essa conclusão, que são a minha base. Né? Então são exatamente esses resultados que a gente vai inserir num artigo. Às vezes o aluno ainda está começando, não está trabalhando ainda com experimentos nem nada, e está apenas tentando levantar informações da literatura, fazendo uma revisão da literatura. Não que ele vai escrever necessariamente um artigo científico,
Mas num artigo de revisão, quando você está, ou num item de revisão da literatura, você está buscando informações sobre algum assunto, primeiro é óbvio que você começa a trazer conceitos, né? Conceitos são nada mais nada menos que conclusões, né, de uma área específica, que aquilo já ficou, é, aquilo já é intrínseco da área, já é conhecido, já é aceito, né? Um conceito é algo quando a gente chega num limite de que aquilo já é totalmente sabido sobre aquele assunto. Né? Então é conceitual saber que na área de mecânica dos fluidos, perda de carga é isso, isso, isso. Né? A pressão é isso. A gente já sabe, já tem esse conceitual. Quando você começa a estudar uma área, é óbvio que você busca esses conceitos inicialmente. Né? E ali você tem uma revisão mais pautada de forma conceitual. Você está elencando o que é a área que você está atuando, o que é isso, o que é aquilo. Né? Isso é mais para um que está começando. Mas em dado momento, você precisa buscar na literatura o que está sendo feito de novo, né? Então, quando você começa a buscar várias conclusões sobre vários estudos, está montando uma revisão, né, um estado da arte sobre algum assunto, você quer conhecer algum assunto, os seus resultados dessa sua revisão, nada mais, nada menos, são as conclusões desses estudos recentes. Né? Então, quando você está buscando vários artigos de uma área, você está buscando conclusões. Essas conclusões viram vários resultados que você sabe, né, sobre aquele assunto. Que a partir desses diversos resultados, você pode chegar então a uma nova conclusão. Né? Artigos de boa qualidade de quem trabalha com revisão da literatura, é óbvio que são pessoas já que publicaram muito, conhecem muito sobre aquela área. Né? Um aluno que está iniciando, ou começando, fazendo um mestrado, ou uma iniciação científica, ou até mesmo uma disciplina de metodologia científica, ele não vai conseguir ainda escrever um artigo de revisão da literatura. Mas é importante que ele comece a ler e fazer uma revisão para compreender. Então ele tem que ter essa noção que por mais que agora ele não tenha conhecimento para publicar um artigo de revisão da literatura, ele tem que entender que ele está buscando várias conclusões na área para poder chegar, né, a uma nova conclusão dele. Talvez ele vai ter dificuldade de chegar e construir uma conclusão de extrema qualidade para uma revista de alto fator de impacto. Mas ele já pode, pelo menos, conseguir apontar que algumas revistas na área estão publicando os artigos sobre esse determinado assunto e ele prevê ali que uma área boa para atuar é nesse sentido, nesse rumo ou naquele rumo, né? Então é importante também fazer essa distinção, certo? Isso no meu entendimento, né? Mas bom, o importante é que a gente saber como a gente usa esses resultados. Então aqui no caso, tendo essa conclusão que é baseada na relação desses resultados, o resultado 3 eu vou descartar, eu não vou trabalhar com ele, eu não vou puxar do meu artigo. Senão ele fica uma gordura, ele fica sobrando. Então eu preciso trabalhar com, vou apresentar os resultados 1, 2 e no caso o resultado 4, certo? Bom, e aí, né? Qual a ênfase eu devo dar, né? Então às vezes é o seguinte, você pensa, bom, eu tenho 3 resultados, né? 1, 2 e o 4. 3 eu não vou trabalhar porque ele não entra na minha história. Você tem que verificar se daquela conclusão é sobre que assunto você está tratando, sobre o que você está falando exatamente. Às vezes o 4 ele só serve para corroborar, ou ele é uma variável que te ajuda nesse processo de análise, né? Mas o que você realmente está vendo é talvez um aumento de alguma coisa de peso, de massa, de biomassa, ou uma vazão que aumenta, ou enfim. Então, esse é o resultado principal que você tem que trazer ele ali no primeiro momento, né? Não é escondê-lo, pelo contrário, você tem que dar ênfase nesse resultado que ele é o mais importante. Então, é importante, a partir do momento que você definiu a conclusão e você tem os resultados, o que você apresenta primeiro? Traz aquilo realmente que é o mais importante inicialmente, tá? Ainda pensando nessa ênfase, né, de como dar, você tem esses resultados, o 1, 2, o 4, enfim. Como que eu vou trabalhar com essa questão da ênfase? Como mostrar que aquilo é mais importante? Então, assim, tem uma percepção minha, né, acho que e para alguns professores também que atuam, né, e seguem essa linha, mas de que a gente segue essa linha aqui, né? Figuras, tabelas e o texto. Né? Isso tudo aqui vai para os resultados. Né? Os resultados são figuras, tabelas e textos. Né? Então, quando você tem um resultado, por exemplo, esse 1 e o 2, ele é mais importante tentar trabalhar com a ideia de gerar um gráfico. Né? Porque aquela imagem ela já pode automaticamente explicar muita coisa e o leitor, quando vai estudar o seu artigo, ele já consegue bater o olho e já entender aquilo. Né? E às vezes aquilo está resumindo a sua conclusão, de certa forma. Né? É a figura da sua conclusão. Se você tem isso, então explora isso numa figura. Não vá levar isso para uma tabela. Né? Em alguns casos, não. Em alguns casos, você precisa desse valor. Ele é importante que você não tenha o valor. Né?
e aí você tem que mostrar talvez uma diferença estatística numa tabela, pelo um teste que você aplicou, então você vai acabar indo para a tabela, ou às vezes é um resultado não tão importante quanto, né? Mas está num grau 2 de importância, num grau 1, por exemplo, então você pode fazer aquilo, transformar aquilo depois numa tabela. E o que vai para um texto, né? Ele fica mais escondido, né? A pessoa não bate o olho e olha um texto e já entende, ela precisa ler e tentar compreender, né? E muitas vezes as pessoas vão ler, são de outros países e não estão acostumadas muito bem com o inglês, então aquilo fica um pouco também nebuloso, né? Então uma dica é tentar levar primeiro para um gráfico, depois para uma tabela e depois para o texto, né? O texto aqui não está para explicar nem o gráfico nem a tabela, mas sim para você usar aqui a parte de discussão, que a gente vai ver isso depois numa outra aula. Mas aqui também você pode trazer os valores, mostrar um valor ou apresentar porcentagens, né? Aqui qual foi o aumento, em quantos por cento, né? Ou numa unidade, logaritmo, alguma coisa, você pode trazer isso aqui para o texto, tá? E ele, lógico, está sempre linkado, às vezes, a uma figura ou uma tabela, tá bom? Então essa é a ênfase que vocês devem seguir, né? Lembrar que existem vários tipos de pesquisa, né? Uma pesquisa mais de descrição ou de uma associação entre as variáveis, né? A descrição é muito comum apresentar uma tabela, que eu descrevo a tabela, né? Eu estou descrevendo de um tratamento, algum valor ou de um tratamento específico, enfim. Então, quando é uma pesquisa de descrição, as tabelas são bastante interessantes e bastante recomendadas. Se for uma pesquisa de associação entre uma variável, né? Por exemplo, uma biomassa, uma massa, um peso e aqui uma vazão, um volume, uma chuva, eu consigo usar uma figura e isso é interessante, né? Tá? E o importante é o seguinte, né? A gente não repita, né? O que está nessa figura, né? Ou nessa tabela no texto, tá? Então o texto ele não está aqui exatamente para eu explicar a figura ou a tabela, né? Ele está ali para poder que eu consiga, junto com a figura, explicar mais alguma coisa, trazer mais alguma informação e trazer ali naquele pequeno texto, né, uma grande utilidade, né? É muito comum esse texto inicialmente ser a conclusão, o primeiro parágrafo, quando você chama a tabela, já apresenta aqui, né, o azul foi maior que o amarelo em tantos por cento, né, e a chuva interferiu mais no amarelo do que no azul, é mais no azul do que no amarelo, nesse caso aqui, por exemplo, nessa imagem. Enfim, você tenta já trazer um texto inicialmente que já é conclusivo e depois você vai discutir com os dados da literatura, pode trazer mais informações e discutir dados secundários ou questões das variáveis secundárias e não o que está mais próximo da conclusão, tá? Outra questão, né? Qual figura usar? Né? Às vezes você fica na dúvida, né? Quando a gente está comparando variáveis, etc., tentar não ir para pizza, né? A gente tem uma dificuldade de bater o olho e ver já a área, se ela é maior ou menor, a não ser que são gráficos quando você tem, por exemplo, 99% e 1%, é óbvio que você vai saber que aquilo foi maior. Mas quando você tem vários tratamentos, aquilo dá uma diferença próxima, a gente vai ter dificuldade de visualizar e saber qual que é maior. Então, é mais fácil para a gente, né, o ser humano, olhar e identificar aqui pelas barras, por exemplo, né? Você pode pôr o desvio padrão e etc. Então, essa figura, né, além de tentar usar uma figura que seja fácil de você mostrar, por exemplo, se a diferença é tamanho aqui ou é peso, né? Até deixei propositalmente que não coloquei a unidade, para ver que é um erro, deveria ter a unidade, eu vou mostrar isso na figura a seguir, né? Ter a unidade. Ter legenda, né? Então, explicação do que é azul, o que é amarelo, o que é verde, ou o que é rachurado, o que não é aqui, tá? Mas, enfim, é importante tentar usar uma figura que mostra exatamente aquilo que você quer dizer. Então, se aqui eu vou falar de tamanho, vou comparar tamanho ou peso, então essa figura que eu tenho barras, eu consigo mostrar o que é maior e o que é menor, né? E aí, você escolher uma figura, por exemplo, onde as cores aqui vão variar, né? Eu estou separando masculino e feminino, ou ao invés de eu já comparar os azuis, os amarelos, que são, por exemplo, faixas, né, desses pesos aí, não sei. E aqui no caso seria masculino, feminino quando for rachurado e quando for preenchido totalmente, aí seria masculino. Né? A decisão de usar um ou outro é o seguinte: se você quer concluir primeiro sobre a diferença dos masculinos nessas faixas, ou feminino, você junta masculino e junta feminino. Se você não vai comparar isso, quer comparar por faixa, nessa faixa qual foi maior, nessa faixa qual foi maior, o masculino ou o feminino, é assim que você vai tomar a decisão. Então depende muito da história que você contar, da sua lógica, do seu objetivo. Você está querendo comparar masculino e feminino por faixa, é esse o seu objetivo?
ou você quer comparar as faixas, os valores aqui nas faixas dos masculinos e dos femininos, né? Então o gráfico passa muito por isso. Eu sei que é um exemplo muito simples, caso vocês tenham alguma dúvida, podem enviar para mim, fazer algum comentário no vídeo. Eu tô aqui para, né, poder ajudar, e vocês podem mandar no caso do experimento de vocês, dos resultados de vocês, mas eu acho que isso aqui já dá uma boa ideia, né, de que a figura você mostra ela exatamente como você quer comparar. Fica muito difícil você colocar, por exemplo, essa figura aqui e querer comparar, por exemplo, entre as faixas, né? Ou colocar aqui entre as faixas, né, e querer comparar os masculinos e os rachurados que são os femininos, por exemplo. Torna-se difícil, tá? Então é isso que eu tenho que pensar, né? Outra questão é evitar a poluição nos gráficos. Então, nesse gráfico anterior, eu mostrei aqui, ó, 0, 20, 40, né? Esse meu gradiente aí dessa unidade que eu estou trabalhando, que no caso não tem, né? Então, evita a poluição. Às vezes você pode trabalhar de uma forma mais limpa, ó. Ter pelo menos 3 pontos aqui já são suficientes. Eu já consigo ter uma ideia de tamanho, né? Mas também não pode faltar, né? Então aqui, por exemplo, eu não tinha unidade, né? Então eu bato o olho, eu não sei o que é, eu teria que ver uma legenda, né? Isso torna-se mais difícil. Então aqui não, aqui eu já tenho esse valor, né? Eu limpo essas questões aqui da minha medida aqui, do meu peso, por exemplo, né? Mas ganho inserindo aqui o peso e dizendo que isso aqui são quilos, né? Masculino e feminino, certo? Então, por exemplo, aqui faltaria colocar essa legenda. O que é azul, o que é amarelo? É uma faixa? Faixa do quê? Né? Uma faixa de idade, uma faixa do que eu estou trabalhando, tá? Então, evitar a poluição, mas inserir informações que são importantes, né? Se aqui o número fosse algo importante, né? Vamos supor que eu queria saber que aqui é, sei lá, 39, aqui é 60. Então, talvez o ideal seja você migrar para uma tabela. A tabela pode ser mais interessante, se esse é o seu foco, o valor em si, né? Se você está testando uma hipótese, que é maior, que é menor de um tratamento ou outro, qual tamanho é maior, enfim, a figura ela é bastante interessante, né? Às vezes se torna até imprescindível, tá? Então, se testa uma hipótese, melhor talvez seja uma figura. Se aqui o interesse fosse a evolução, né? Vamos supor que fosse ao longo dos anos, né? Não sei. Seria melhor talvez um gráfico de linha, porque eu consigo acompanhar essa evolução. Por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia e a gente vê a evolução, né, da Covid-19, que é a doença, né, em pessoas infectadas com o vírus do SARS-CoV-2. Então, a gente talvez utilize o quê? Gráficos em linha, porque eu consigo ver evoluções ao longo dos dias, tá? E aí, né, uma dica de cuidado com gráficos tridimensionais, né, que se a gente vê várias pessoas tentando fazer esses gráficos, quando a gente começa a trabalhar, a gente quer usar eles parecem muito bonitos, mas às vezes tornam-se difíceis de evoluir, né, de mostrar alguma coisa específica ali, né. Às vezes você migra para uma tabela simples, uma tabela não, uma figura como essa simples, comparando barras, isso já é adequado. Tomar cuidado com as cores, dependendo você pode usar uma cor mais clara para algum dado que não é tão importante, quando você mostra o aumento, uma cor mais escura, ou que chama mais atenção, né? Lembrando que em alguns casos as revistas não são coloridas, então tem que pensar em gráficos rachurados, né, e opacos, como eu mostrei aqui nesse anterior, né? Isso aqui sairia em preto e branco, então eu poderia ver só o fato de ter rachura ou não, né? Hoje já é uma tendência de ter vídeos, então também vocês podem gravar, né, às vezes um artigo em formato de vídeo, já tem algumas coisas saindo nesse sentido, e isso é uma novidade, talvez isso pode ser que venha para ficar. Isso já faz algum tempo que vem acontecendo, eu não vejo ainda em grande escala acontecendo, mas possivelmente isso pode vir ainda como algo mais forte, tá bom? Então essas são algumas dicas sobre resultados, né? Imagino que vocês estão vendo esse vídeo aí, estão começando a ver os seus resultados, talvez já fizeram algumas conclusões, analisaram algumas coisas, mas agora vocês precisam apresentar os resultados e decidir quais vêm primeiro e qual o resultado vem depois, o que é mais importante, como apresentar. Então esse vídeo ele serve bastante para isso, tá bom? Curte, compartilha, comenta e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Até mais.